Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, tá? Seja bem-vindo ao canal Gnóstico, e aqui nesse canal a gente faz estudo, pesquisas e a gente aborda aspectos muito interessantes da gnose à luz da exognose. Quer dizer, a exognose é o que, tio Robson? A exognose é uma forma de leitura da gnose à luz da existência de seres não humanos, ou como alguns chamam de ETs, outros chamam de aliens e etc, etc. Mas também nós pegamos a gnose cristã e procuramos fazer uma leitura contextualizada com outros documentos, por exemplo, com as descobertas sumero-acadianas, né? Com os textos de Qur'an, com os escritos ugaríticos, ok? Porque a gente precisa fazer uma abordagem comparada com as coisas. Tá? E muitas vezes usamos também textos científicos para mostrar que os gnósticos não estavam errados. Ok? É o caso do vídeo anterior, que a gente estudou aí mostrando o que se falava o cientista a respeito de seres humanos não serem originalmente da Terra. Tá? Isso é possível, tio Robson? É possível, pessoal. Tá? E tudo indica que os gnósticos também acreditavam nisso, certo? Porque se você fizer uma pesquisa, você entenderá isso. E é o que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Mas se você é novo nesse canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal. Tá? E se você quiser ser um mantenedor, um ajudador, um cooperador com esse canal, pô, ajude a gente aí, tá? Ajude a gente. Eu sei que, às vezes, mexer com o bolso é mesmo que meter a mão no ninho de escorpião, né? Então você pode ajudá-lo através do pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, ok? Na capa do vídeo, na thumb e-mail, tem lá também a chave Pix. Beleza? Muito bem. Veja, os gnósticos tinham uma forma de ver a origem humana. Então eles tinham um ser que eles chamavam de Pigeradamas, ou Antropos, certo? O Adão primordial. E na Cabala, ou na Cabalá, como alguns costumam chamar, falava-se do Adão Cádmon, ou do primeiro humano. Lembrando também que há um texto gnóstico em que se fala, né, que o Cristo foi gerado depois que o primeiro homem, que é o Bitos, e o segundo homem, que é o Autogênese, tá, derramaram sua luz sobre o Espírito Santo. E ele gerou a primeira mulher, e ela gerou o Cristo. E como, diríamos assim, encheu demais a taça e acabou caindo esses fragmentos de luz, né, e acabou gerando a Sofia. Okay? Isso é um modo cosmogônico e cosmológico de mostrar os aspectos da origem da humanidade. Ok? E isso é muito fácil da gente comprovar quando a gente vem aqui no eu vou dar uma baixadinha aqui, daqui a pouco a gente vai voltar para esse texto aqui, mas eu vou pegar bem aqui, ó. Você vai ver bem aqui nesse texto aqui, nessa imagem, que bem aqui, ó, eu vou trazer bem aqui, ó. Tá aqui, ó. O primeiro Adão está onde? No pleroma, tá? Isso aqui é o cosmo gnóstico, tá? Aqui, ó, certo? Você vai ver que logo aqui embaixo, olha o que está escrito aqui.
o Antropos, tá? Segundo e terceiro Adão. Então, aqui, Antropos, o primeiro Adão. O primeiro Adão, Antropos, é um modelo dizendo aqui, ó, aqui está o protótipo da humanidade. Então, portanto, os humanos existiam no Pleroma, tá? E por algum motivo há duas tentativas de criação do Antropos, tá? O segundo Adão e o terceiro Adão. Tá? Aí você vai me dizer, bem, mas como essa tentativa? É muito simples. Se você pegar as tabuletas da Suméria, tá? Eu não vou entrar em minudências nisso agora. Você pega ali e está escrito o seguinte, que eles fizeram uma tentativa, pegaram ali o Homo erectus, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Eles não falam que os humanos foram criados, eles dizem que foi feita uma manipulação genética, tá? E eles, diríamos assim, eles criaram um outro tipo de humano que era um pouquinho mais avançado. Vamos lá. Tá? Então eles pegaram ali o Homo erectus, mais ou menos, vamos supor, Homo habilis, e colocaram o seguinte, colocaram ali e fizeram uma mistura entre os humanos existentes e a raça deles, né? E geraram o Adamu e a Tiamat, que depois tiveram filhos, etc. Tá? A coisa foi se alargando. Tá? Depois, o Enki, por algum motivo, que eu não vou entrar em detalhes, porque esses são comentários indevidos, né? O Enki resolveu passear de barco e, né, encontrou duas moças tomando banho no rio, né? E elas eram bonitas, elas eram o quê? Humanas descendentes de Adamu e Tiamat, tá? Então, elas eram adamutitas, diríamos assim. Né? E ele teve relação com as duas. Esses deuses eram terríveis. Né? E uma deu à luz a uma menina, a quem ele colocou o nome de Tite, e a outra deu à luz a um menino, a quem ele botou o nome de Adapa. Esses dois eram muito mais avançados que o Adamu e a Tiamat. Então aqui tem duas séries de criação, ok? Quando você vai para a Bíblia, Gênesis 1, eles criam, tá, macho e fêmea. Eles criam um ser que alguns rabinos chegam a dizer que era um hermafrodita, tá? Certo? Ou eles criaram dois seres que não dão um nome especificamente, mas dizem que era o masculino e o feminino, macho e fêmea. Tá? Ok? Lá no capítulo 2 do Gênesis, há uma criação de novo, mas dessa feita é uma criação feita pelo Javé. E então o Javé, tá, cria de novo dois seres. E aí ele já põe o nome. Tá? Adamá e Havá. Adão e Eva. Ok? Então também a Bíblia corrobora para dizer que houve duas criações. Assim como as tabuletas da Suméria. Ok? Aí você vai dizer, mas tio Robson, eu acho que não foi assim. Eu acho que o Darwin fez um contributo muito grande para a humanidade, dizendo que foram evoluindo, foram evoluindo. Bem, tá. Quando você pega os textos gnósticos, né? Por exemplo, este aqui, ó, tá? Que eu indiquei da editora Amadas,
aonde tem só os textos, né? Tá. Não tem comentário, não tem nada aí, tá, gente? Tem só os textos mesmo. Aí, quando você pega o livro de Urântia, tio Robson, o senhor está endossando o livro de Urântia? Não, não estou endossando nada, eu estou só apenas apresentando livros. Aqui eu não estou discutindo crença. Eu acredito, eu não acredito, eu não sei o quê. Isso aí é problema seu. Não é problema meu. Eu sou responsável pelo que eu falo, mas não pelo que as pessoas sentem do outro lado. Tá? O livro de Urântia também, mesmo falando de uma evolução, diz que a um certo momento, prestem bem atenção nisso, que esse é o único livro que eu vi citar alguma coisa parecida, né? Diz que Adão e Eva vieram de um outro lugar e vieram para a Terra e foram materializados aqui na Terra, desmaterializados lá e materializados aqui. Tá? A função deles qual era? Fazerem cruzamento, tá? Com os humanos já existentes, que o livro de Urântia chama esses humanos originários de primatas, certo? Adonson e Fonta, se eu não estiver enganado, tá? Certo? Se eu não estiver enganado, é isso mesmo. Mas depois eu consulto e falo a vocês, tá? É só importante te detectar isso. É que a vinda de Adão e Eva para cá tinha a função de misturarem duas raças diferentes, uma raça alienígena, que seria Adão e Eva, tá? Com esse outro grupo de humanos originários. E se criaria uma espécie de seres humanos mais evoluídos. Essa é a ideia, mas não foi o que aconteceu. Estou dando exemplo. Então, eu já citei o exemplo das tabuletas da Suméria, da Bíblia e do livro de Urântia. Então, você vai dizer assim, bem, e os gnósticos dizem em determinados escritos, por exemplo, na Gnose de João, o Yaldabaoth e os arcontes criam os seres humanos a partir de um protótipo que ele viu. Tá? Porque há um momento em que ele olha para cima e vê um ser. Mas ele não foi o primeiro Adão que ele viu. Tá? Ele viu um modelo de humano, um antropos. Né? Então, naquele momento ali, ele diz para os arcontes, vamos fazer um humano para nós. Tá? Um humano para nós. E aí começa o empenho deles em criar um ser humano. O problema é que quando eles fazem essa tentativa, esse humano não consegue se andar, se levantar. Tá? Parece que tem uma dificuldade. Né? O que eles fazem parece que cobrir aquele ser com pele e ossos ou qualquer coisa parecida. Né? E vale dizer que alguns rabinos ensinavam no passado que os humanos tinham escamas brilhosas, que brilhavam, reluziam, né? Como escamas de peixe, né? Certo? Como unhas, tá? Eles eram cobertos como assim, escamas, mas pareciam unhas, né? Tá? Então, esse humano que eles estavam criando não andava. Então, foi necessário eles criarem um outro ente chamado, tá, de Eva, e aí a Zoe
que segundo alguns escritos gnósticos é a filha de Sofia, entrou em Eva e Eva chamou o Adão. Né? Também os livros gnósticos dizem que a um certo momento, e Aldabaoth, não sabendo o que fazer com aquele humano que não mandava, os aeões, a Sofia sopra no ouvido dele, como se fosse um insight, e diz para ele soprar sobre o nariz do Adão. Né? E nesse momento ele faz um sopro e ele transmite para o Adão o poder que havia nele, que ele havia roubado da mãe dele. Olha só. E aí entra a centelha divina para dentro do ser humano. A energia sofiônica. Tá? E, portanto, uma energia pleromática aeônica. Tudo isso eu estou falando para dizer para você o seguinte: por alguma razão, causa ou motivo, há uma hipótese muito grande de que o homem não, os humanos, tá? Os humanos não são originários da Terra. Tá? Então, quando você pega o texto bem aqui, ó, se aqui houve o segundo Adão e o terceiro Adão, é porque o primeiro estava em outro mundo, chamado, tá? Um outro mundo chamado de pleroma, tá? Que eu chamo de mundo. Eu não falo de planetas, ok? E aí, quando você vem aqui, né, continuando aquele estudo que a gente estava fazendo daquele cientista, ali diz o seguinte, que outra situação que muito grave dos humanos aqui na Terra é a vulnerabilidade à radiação e a doenças infecciosas. O Silver, esse pesquisador, afirma que os humanos são extremamente vulneráveis à radiação UV e outras formas de radiação cósmica, que indica que a nossa espécie não teria evoluído sob tais condições ou em um planeta com as mesmas características ambientais da Terra. Outra, ele coloca aqui, dificuldades na adaptação a uma dieta natural. Uma observação que Silver destaca é a dificuldade dos seres humanos em se adaptar a uma dieta baseada em alimentos naturais da Terra, que pode indicar que nossos ancestrais evoluíram em um ambiente onde os tipos de alimentos e fontes de nutrientes eram diferentes. Tá? Veja o que ele está fazendo. A gente aqui a gente vai ler só 8, mas são 17 no livro. Tá? A sociedade humana é a única que, em sua complexidade e propensão à destruição. Tá? Olha aqui, ó, guerras e destruições. Silver sugere que nossa história de comportamento autodestrutivo pode refletir uma falta de adaptação ideal a um ambiente terrestre. Tá? Outras hipóteses que esse pesquisador levanta. Além dos fatores que indicam a origem extraterrestre, Silver também apresenta outras considerações e hipóteses sobre a nossa origem e evolução. Ele explora como a humanidade pode ter chegado à Terra quando isso a Terra quanto isso pode ter acontecido e de onde poderíamos vir. Aí ele fala sobre o planeta natal, de onde que a gente poderia ter vindo. Tá? Silver sugere que a Terra pode não ser o planeta natal da humanidade, mas um lugar para onde fomos levados por uma civilização extraterrestre mais avançada. Isso poderia ter ocorrido há milhares ou milhões de anos. Silver especula que essa migração de seres humanos para a Terra pode ter sido parte de uma intervenção em nossa evolução, possivelmente para preservação ou colonização. Então vamos lá. Aqui nesse ponto,
Ora, se isto que ele está colocando aconteceu, tá? Há uma hipótese muito grande e há várias teorias a respeito de determinadas coisas que se falam sobre os humanos. Tá? Existe a teoria de que os humanos teriam sido atraídos para a Terra pelo próprio Yaldabaoth. Ok? Pelo próprio Yaldabaoth. Existe uma outra hipótese que é levantada também nessa gama de teorias, principalmente algumas teorias muito espiritualistas, que dizem que os anjos foram atraídos para cá. Nesse caso não são anjos, seriam os aeons. Foram atraídos para cá para é, ocupar corpos. Bem, isso seria uma tecnologia muito avançada, porque se eles criaram um corpo bioeletroquímico e biomecânico e vieram e atraíram seres para habitar, seria algo profundamente de uma engenhosidade tremenda. Né? Eu acredito de um pouquinho diferente, eu acredito que os antropós do Pleroma foram atraídos sim para cá. Ou vieram de pura vontade, ou caíram para cá. Caíram no sentido de que tenham vindo para. Veja, isso, você que goste ou não, tá? Mas o livro de Urante, ao falar sobre a vinda de Adão e Eva para cá, para a Terra, pode ser um vislumbre, essa informação, tá? De que, de fato, pelo menos um tipo de antropos não habitava a Terra. Né? E aqui eu não estou aqui levantando hipóteses de crença. Opa, tremeu. Tremeu foi gente, aqui de vez em quando treme a Terra, entendeu? Terremoto, essa região. Então, você imagina que é o seguinte, né? Tio Robson, mas isso aí não é um pouco exagerado? Bora ficar mesmo com o que o Darwin falou, né? Bem, você pode, né, ficar com o que Darwin ou com o que a Bíblia falou, você pode ficar com evolucionismo, criacionismo, você pode ficar com design inteligente, o problema é seu, mas eu não posso deixar de dizer aqui algumas coisas óbvias. Tá? Eu, de fato, baseado nos escritos gnósticos, eu creio que por alguma razão realmente há um grupo de humanos que não são originários da Terra. Tá? Pelo menos, aparentemente, isso é o que a gente vê. Certo? Se você dissesse assim para mim, bem, tio Robson, mas se isso for verdade, isso colocaria a gente de uma forma dizendo o seguinte: nós seríamos os aliens aqui na Terra, né? Pelo menos nesse plano aqui nosso, né? Porque existem outros planos, outras realidades que a gente não consegue acessar. Né? Eu fico muito impressionado com determinadas crenças porque elas beiram um certo grau de burrice, né? Porque, vamos lá, dizer que nós somos originários dos primatas é um negócio que, né, se bem que o livro de Urântia fala isso também, mas eles dizem que os próprios reveladores do texto dizem que não sabem explicar causa, motivo e razão, que somente aconteceu só uma vez. Que foi, lembrei do nome, é Adon e Fonta, não é Adonso, não. Adon e Fonta, corrigindo o que falei lá atrás. Adon e Fonta.
Tá? Foi só isso que aconteceu e de lá não aconteceu mais isso. Mas os reveladores não sabem dizer causa, motivo e circunstância, né? Por que isso aconteceu? Vejam só. Então, é, se originalmente os homens vieram dos primatas, por que, que os primatas continuam sendo primatas? Há alguma coisa errada. Você pode parecer isso um raciocínio besta, mas é um raciocínio coerente, gente. Tá? Os humanos têm origem com os reptilianos. Bem, pera lá. Se os reptilianos nos criaram, pergunta, por que nós não temos corpo reptiliano? Vem aqui, tio Robson, vem aqui. Por que nós não temos corpo de réptil? Corpo de réptil. Aparência de réptil. Tio Robson, porque a gente evoluiu, tio Robson. Mas nós temos um cérebro reptiliano, tio Robson. Você tem que entrar na vibe, tio Robson. Gente, eu me desculpa, mas, sabe, eu penso que algumas pessoas, ou elas viajam demais assim na manteiga, na maionese, uma pergunta que às vezes eu fico me perguntando é o seguinte, bem, que cada um só pode gerar sua própria espécie, tá? A macieira gerar outra macieira, a mangueira gerar outra mangueira, a laranjeira outra laranjeira e assim por diante, né? Eu nunca vi algo diferente, a não ser que eu nunca vi uma semente de laranja produzir mangueira. Nunca vi. Pode até que aconteça, só se geneticamente modificado. Tá? Humanos geram humanos, não é não? Cachorro gera cachorro. E assim por diante, gente. Não dá para a gente concordar com uma tese de que quem nos criou era reptiliano, que eles usaram o próprio. Não pode. Os Anunnakis, se você for ver as imagens reproduzidas em pedra, talhadas em pedra, você verá que eles não têm nada de reptiliano. Eles parecem os humanos, só que um pouquinho grandes demais, né? Que aí vai dar origem àquelas ideias dos Nephilim, que, que são filhos dos anjos com as mulheres humanas. Bem, em primeiro lugar, significaria dizer, se você entrar também nessa vibe, de que anjo, meus amigos, tem corpo, tem órgãos sexuais e etc. Né? Então, você precisa. Algumas pessoas começam com essa ânsia de tentar explicar determinadas coisas, tipo assim, eu quero explicar, né, e aí eu vou dizer que os anjos vieram para a Terra e o Samyaza trouxe eles para cá, e aí pá, e eles cruzaram com os humanos e tal, e geraram os Nephilim. Bem, primeiro isso é uma interpretação completamente equivocada do texto de Gênesis e também uma equivocada do livro de Enoque. E vale dizer ainda, né, que eles não, os anjos, se é que isso aconteceu, e se são o anjo, eles não são nada do que as pessoas apresentam, não são seres etéreos, eles são seres humanos. Porque para cruzar com as humanas só pode ter sido. Né? E eles geraram os Gibborim, e não os Nephilim. Os Nephilim já existiam na Terra. Tá? Basta ler o texto. Não é não? Tá? Muito bem, mas a gente vai voltar para cá para o texto, porque o texto está bem bacana. Eu fiz um resumão dele, porque ele é bem complexo, mas eu tentei resumir para não. Né?
Depois também, o Silver, ele fala sobre o destino da nossa espécie. O autor questiona se a humanidade está, na verdade, destinada a retornar ao seu planeta natal, ao seu mundo, eu diria mais, né? Ou se fomos projetados para evoluir de maneira diferente, possivelmente fora da Terra. Tá? Tá, ok? Tá. E eu já falei aqui que o Pedro, na carta dele, diz: Vós não tendes aqui morada permanente. Vocês são viadantes, viajantes. Tá? Vocês são estrangeiros aqui na Terra. Por isso que essa palavra tem a ver com o termo paroikoi, paróquia, né? Que é exatamente o sentido de que você não é um morador daqui. Tá? Então, de que nós estamos aqui temporariamente. Isso tem a ver com de que provavelmente a compreensão era aqui. Não, nós não somos aqui. Tá? E aí ele cita aqui no ponto número 3, aí eu já não vou entrar nessa linha de raciocínio, apesar de que eu vou citar ela. Tá? Em sua pesquisa, Silver tenta identificar estrelas e sistemas estelares onde o planeta similar à Terra poderia existir, sugerindo que o sistema estelar de Alpha Centauri e outras estrelas próximas à Terra poderiam ser as fontes da nossa origem. Tá? Bem, isso aí eu não vou entrar nessa vibe, viu, gente? Porque aí é entrar naquela linha de que tem planetas, tem não sei o quê, e pipipi, popó, e aí eu acho que essas coisas não são bem assim como se fala, tá? Porque se a gente entrar nessa vibe aí, nós vamos entrar dentro de um processo da cosmologia que a sociedade de hoje prega por aí, tá? A outra parte central do livro dele, né, é a discussão sobre Fermi Paradox, ou seja, a aparente falta de contato com civilizações alienígenas. Sylvie questiona por que o universo é tão vasto e provavelmente cheio de vida inteligente, nunca conseguiu detectar sinais claros de outras civilizações. Ele sugere que a humanidade pode ser uma das poucas, ou talvez a única espécie em todo o universo que evoluiu de maneira tão distinta. Tá? Bem, e isso daí eu não duvido. Tá? Ok? Porque, gente, vamos ser honestos, vamos, né? O pessoal fica falando, esses seres são mas tão inteligentes, tão inteligentes, tão inteligentes, tão inteligentes, são o supra-sumo da... Pera lá, se eles são tão assim, por que eles ainda não chegaram aqui na Terra? Eu tenho uma teoria. Porque eles não estão em nenhum outro planeta, eles estão aqui na Terra. Oh, two Hobbes. Eu sou adepto da teoria criptoterrestre, que afirma que os humanos, que existem seres vivendo de alguma forma, ou no subterrâneo, em mundos subterrâneos. E aí você pode entrar dentro da teoria da Terra Oca e etc., se você quiser. Né? E o artigo de Harvard fala de, né, moradores intraterrenos, ou no fundo dos oceanos, ou ainda supostamente na Lua, mas isso eu já também não acredito muito. Esse é o meu ponto de vista, tá? Você pode ter outro, mas como eu estou fazendo o vídeo, eu tenho que colocar aqui especificamente a minha opinião, baseado no que eu estudo e leio, tá? Porque ser agnóstico não é ser alienado, eu estou aqui, nossa, né? Não é isso não, gente. Não, tio Hobbes, tudo tem que ser uma leitura esotérica, tudo tem que ser lido simbolicamente. É por isso que tem um monte de bobo, babaca, besta por aí.
servindo de massa de manobra, né, cara? Por favor. Né? Tem um monte de gente por aí sendo manipulada por grupos, né, por causa do quê? De leituras esotéricas, de leituras simbólicas. Ah, pelo amor de Deus. Quando eu falo Deus aqui, eu não falo Deus, né? Certo? Né? Vamos lembrar também que ontem eu citei, por exemplo, a teoria dos Mormons. O Robson, pelo amor de Deus, tu vai mexer com os Mormons. Esse pessoal que falam que Jesus ressuscitou e veio aqui para a América fazer outros apóstolos, porque os de lá foram corrompidos, etc. e tal, e tem um livro de Mormon que parece uma Bíblia. Eu disse, não, eu não estou entrando nesses méritos dessas coisas. Eu estou dizendo que existe uma teoria deles, tá? De que o, o Deus Pai, bem, mas aí você vai. Ontem eu citei isso, mas eu não expliquei. Quando eles falam sobre o Deus Pai, eles estão se referindo ao Deus Pai lá da Bíblia, tá? Correto? Hum. Eles não estão falando do Deus lá do Pleroma. Então eles dizem que o Deus Pai tem corpo humano, que o Deus Filho tem corpo humano e que somente o Deus Espírito Santo não tem corpo, né? Aí eles estão ainda na vibe da Trindade, tá? E estão numa vibe achando que o Deus do Antigo Testamento é o pai de Jesus, que é outra vibe de doidice. Jesus não foi filho de Javé, nem do Jeová, nem do Alá. Ele, ele era um enviado dos antropos, tá? Na tentativa de vir aqui na Terra e dizer para o pessoal: ei, acordem, vocês não são daqui. Ei, vocês não são daqui, despertem, que vocês têm que sair desse sono, dessa ignorância, prestem atenção, vocês estão vivendo numa simulação, numa Matrix. Oi, 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 oi. Jesus veio fazer isso aqui. É que os gnósticos falaram sobre isso. Tá? Jesus veio dizer para eles: olha, não entrem nessa, não. Tá? Vocês não são moradores daqui. Eu vim aqui para. Né? E aí ele diz o seguinte: eu vou. Na casa de meu pai tem muitas moradas, né? Mas que pai que ele está falando do Javé? Não, ele está falando do pai lá de cima. Tá? O Bito. Por isso que ele dizia: eu sou filho do homem. Ser filho do homem não significava ser filho do Javé e nem tampouco do Pandira ou do Pandera. Okay? Ele era filho da humanidade do Pleroma. Ele vai ser comparado ao Adão primordial. Então Jesus foi um enviado dos antropos do Pleroma para cá. Desse mundo, ele adentrou no nosso mundo, mas por quê? Porque só existe um meio de você adentrar aqui. Ou você entra através de um nascimento natural, ou você entra de outra forma, como os docetas e o Marcion de Sinop acreditavam, que Jesus veio aqui e desceu aqui, já assim, veio passando pelos anéis dos arcontes e chega na Terra com um corpo que parecia humano, mas não era humano. Tio Robson, isso existiu? Existiu. Tá? Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo. Tá? Isso aqui, ó. A primeira Bíblia. Né? Reconstrução da primeira Bíblia, tá? Marcion de Sinop.
Ele foi o primeiro a fazer o texto bíblico. E quando você pega, deixa eu ver se está aqui, né? Eu vou pegar aqui, no 154, na página 154, olha, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui começa na página 54, 154, ele fez o Evangelho do Senhor, tá? Que é parte do Evangelho de Lucas, mas ele tirou algumas coisas, tá? Como ele era um doceta, ele não podia colocar aqui no Evangelho de Lucas que Jesus tinha nascido de Maria. Então o Evangelho começa assim. Vamos lá, vamos ver como é que ele começa. Aqui está a introdução, mas ele já começa no capítulo 3, ó. Ok? E ele diz assim: no 15º ano de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Crestos, e ele não chamava de Cristos, mas de Crestos, é muito diferente. Cristo para Crestos. Tá? A palavra Crestos quer dizer bom. Tá? Crestos desceu do céu e foi para Cafarnaum, a cidade da Galileia. Então o que ele está dizendo aqui? Que ele começa o evangelho dele já dizendo o seguinte, que Crestos desce dos céus e já vai começar a fazer a sua pregação. Quer dizer, tem uma outra versão dessa aqui, que é de uma igreja maçonita lá nos Estados Unidos, em que eles colocam que ele desce do céu, tá? E sua aparência era de 30 anos de idade. Agora, vocês imaginam o seguinte, aí Jesus era um alienígena mesmo. Mas em que se baseou o Marcion de Sinop para dizer estas coisas de Jesus? Ele se baseou em muitos textos dos evangelhos em que Jesus desaparece, passa pelo meio da multidão, né? Então, anda sobre as águas, etc. e tudo mais por aí. Então, ele mostra que Jesus tinha um corpo aparente. Então, portanto, se ele tinha um corpo aparente, ele não morreu na cruz. Está tremendo aí, tá? Isso aqui é a minha queridona que está tentando resolver aqui o parada. E então ele não morreu na cruz, né? Portanto, também não ressuscitou. Se ele não morreu, não podia ressuscitar. Isso era a crença maçonita. E ainda é hoje, porque já tem grupos no Brasil, grupos em vários outros países que acreditam nesta crença. Ah, se você vai acreditar nisso ou não, isso é um problema seu. Eu estou falando do contexto, né? Certo? Aí ela resolveu agora é, me chamar, né? Nossa, quero dar um foco no tio Robson, tá? Muito bem, vamos lá. Vamos lá. Né? Aqui né, as implicações, né? Tem outros aspectos aqui que, né, eu já li isso aqui, então eu vou só passar aqui, tá, gente? Rapidinho, porque aí essa sensação de que aqui, ó, tá? Quando o Silver coloca essa situação aqui, ó, a ressonância de não pertencer, é uma ideia, é o seguinte, Silver também observa que muitos seres humanos têm uma sensação predominante de que não pertencem à Terra, algo que ele considera um reflexo psicológico de uma origem extraterrestre.
Tá? Esse sentimento de desconexão ou de algo, ou de que algo está fundamentalmente errado com o ambiente, é comum em muitas culturas e pode ser visto como um eco de nossa possível origem em um outro mundo. Tá? Tio Robson, é verdade. Todo mundo já passou por essa sensação, gente. Tá? Ah, outra questão é o paradoxo que ele fala do relógio biológico. Outro fenômeno que Silver destaca é o fato de que o relógio biológico humano parece estar em desacordo com a duração do dia terrestre. Pesquisas científicas já sugeriram que o nosso ciclo circadiano, o ciclo interno que regula os nossos ritmos biológicos, é mais adequado a um ciclo de 25 horas do que de 24 horas de um dia terrestre. Para Silver, uma diferença indicativa de que a humanidade pode ter evoluído em um planeta com um dia mais longo, ou se possivelmente até que nem dia, porque se é lá no Pleroma, lá não tem, esse mundo chamado Pleroma não tem dia e noite, tá? Primeiro porque não tem sol lá, certo? Claro, isso aqui eu estou fazendo uma suposição, tá, gente? A outra coisa que o Silver também coloca, e isso tem que ficar muito claro para a gente, é o seguinte, ó. Silver também sugere que a Terra pode ter sido projetada ou escolhida como um planeta prisão, tá? Para a humanidade. A ideia de que seres humanos, devido à sua natureza violenta, foram isolados na Terra, enviados para o processo de reabilitação ou aprendizado, é uma das hipóteses mais ousadas do livro. Bem, aonde é que eu não concordo com isso? Eu não concordo porque isso não coaduna, não é? Não orna, então não está ornando com a visão gnóstica, não está ornando com as tabuletas sumério-acadianas, não está ornando com outras hipóteses, outros livros pesquisados por mim, como, por exemplo, o livro de Combre, que também parece não indicar nada disso. Tá? Se os humanos vieram para cá, não vieram para se reabilitar e nem para pagar karma e nem para pagar, porque lá era um monte de bandido vieram aqui para a Terra. Porque, convenhamos, isso também é uma ideia que me parece muito parecida com uma outra coisa, né? Aquela ideia dos capelinos dos espíritas, né? De que de lá vieram um monte de gente, um monte de espíritos vieram de capela e para cá, para a humanidade, tá? Eu não entro nessa vibe não, tá, gente? Se você quiser acreditar nisso, acredite. Você é livre para acreditar nisso, porque eu também não digo para as pessoas não acreditarem, tá? Uma coisa é certa, os humanos não são originários da Terra. Como eu sou gnóstico, eu creio que nós viemos de um mundo chamado Pleroma, ok? Viemos por algum motivo para cá, atraídos por alguma coisa, ou fomos enviados para cá de algum jeito. Isso não está muito claro dentro dos livros gnósticos. Mas a gente percebe que os humanos que foram criados aqui foi uma tentativa mais parecida de tentar moldar os humanos. Né? E se você me perguntar como era o corpo dos humanos lá no Pleroma, tá? O corpo, diríamos assim, eles têm corpo biológico, não, eles têm corpo com matéria. Esteticamente, ou diríamos assim, de modo como nós somos, eu acredito que eles eram muito parecidos com a gente. Tá?
pessoal, mais, talvez um corpo um pouco mais sutil, mas ao chegarem na Terra, por algum motivo, eles foram passando por processos de transformação em que o corpo foi tornando mais denso. Porque também acho que a Terra, tá, não era tão densa como é agora. Ela foi passando por ciclos e foi ficando mais densa, pelo menos o núcleo central dela foi se densificando, né? Eu acredito nisso. Então, portanto, eu tenho uma visão de que os humanos vieram de um mundo, não de um mundo de um outro planeta, mas de um mundo dentro da nossa própria realidade. Tá? E esse mundo foi chamado de pleroma ou plenitude porque ao que, e que depois os cristãos começaram a chamar de céu, céu, né? Certo? Eu confesso a vocês que há outras observações que a gente vai fazer sobre isso nos próximos vídeos, tá? Porque a gente vai abordar isso com profundidade, tá certo? Mas uma coisa você precisa entender: os fatos, os textos, nos dão um indicativo de que nós não somos deste planeta. Ok? Muito bem, forte abraço e até o próximo.